Então, vamos continuar. Esse é o terceiro vídeo sobre as festas do Senhor. E ali fala que o sétimo dia também é de descanso solene, como no Shabat. Não importa o dia que caia, pode ser durante a semana, também é feito como o Shabat. E assim é celebrado a festa de pães asmos. Tá tudo ligado, se você perceber. Pêssar, pães asmos. Eu vou continuar lendo primícias, porque também faz parte aí de Pêssar também. E continua no verso 9, de Levítico 23, verso 9. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias das vossas messes ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Essa daqui já é o primeiro domingo após Pêssar, é chamado de festa de Bicurim. E esse molho que ele move é a festa de Homer, tá junto também. Então nós vemos Pêssar, nós vemos a contagem do Homer, que depois eu posso estar falando sobre isso também. Nós vemos a festa de pães asmos. Nós vemos a festa de primícia. E nós vemos aqui o bicurim. Tudo lá em Pêssar. E continua no verso 12, no dia imediato ao sábado, o sacerdote moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito. Cordeiro sem defeito. Quem que tá falando? De Yeshua. As primícias dos que dormem. Quem é? Yeshua, Jesus. Calma. O pão sem fermento. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo vai dizer lá adiante, em 2 Colossenses, não, em 1 Coríntios, no capítulo 5, do verso 7 ao 8, que depois eu posso estar lendo também, né? Fala que o pão sem fermento. Fermento alude a pecado, pão sem pecado. Quem é o pão sem pecado? Quem é um pão sem fermento? Yeshua, Jesus. Dentre outras que eu ainda vou estar falando bem certinho, mas você tá vendo, todas essas festas aqui de Levítico 23 falam triplamente de Yeshua. Claro que eu tô ainda no aspecto da festa, do passado do que fala, né? Então, o dia que moveres o molho, oferecereis o cordeiro. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de um ar de flor de farinha amassada com azeite, para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, e a sua libação será de vinho, a 4ª parte de um hin. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo, estatuto perpétuo. Por vossas gerações, em todas as vossas moradas, a Israel e aos que forem aproximados. Nós vamos ver que também em outras passagens falam que essa contagem do molho é por 50 dias. E no número 50, quando fizer 50 dias, aí a festa de Shavuot, que é uma outra festa que depois nós vamos estar falando. Mas eu quis falar aqui junto, porque elas são celebradas praticamente juntas. Pêssar, Asmos, Homer, Bicurim, primícias. Então tem um calendário judaico, né, que eles mantêm desde sempre, e nós fazemos as datas junto com eles. Então você vê, por que Pêssar fala triplamente de Yeshua Jesus? Vamos primeiro falar do passado, depois da primeira vinda e a segunda vinda. No passado, o que fala Pêssar? Pêssar fala de passagem. A Páscoa do Senhor fala de passagem. Quando os hebreus, que são chamados hoje de judeus, estavam escravos no Egito durante alguns séculos e eles tinham promessa de libertação. O Espírito do Senhor, o Senhor passou por cima das casas em Gósen,
onde estavam os judeus, os hebreus, e passou por eles, por cima, e não matou os primogênitos dos hebreus. Somente os primogênitos egípcios morreram. E ainda dos que morreram, os egípcios ainda são aqueles que não colocaram o sangue na batente da porta de madeira de suas casas. Os hebreus colocaram, eles imolaram um cordeiro, alude a Yeshua, esse cordeiro, que foi imolado por nós, e passaram aquele sangue do cordeiro nas suas portas, no batente das portas de madeira, que alude também a Yeshua, o sangue de Yeshua no madeiro. No passado, nos batentes das portas, aquele cordeiro imolado aludia a Yeshua, que viria na sua primeira vinda, morreria por nossos pecados, e seu sangue também derramaria no madeiro, porque ele foi crucificado no madeiro. E o sangue dele correu também lá na cruz, na sua crucificação, assim como no batente da porta. E fala do que virá também. Mas calma, nós estamos falando ainda do que é o Pêssar e do que fala na primeira vinda de Yeshua. Eu vou falar, calma, segurem aí, que eu vou falar do futuro, do que fala a festa de Pêssar. Então, Pêssar, a Páscoa do Senhor, ela é celebrada com ervas amargas. Não é com doce, não é com chocolate, não é com ovo de chocolate, não é com bala, é amargo, porque foi amargo. Foi amargo a escravidão dos judeus no Egito. E você pode falar, foi escravo, os egípcios foram escravos. Eu não sou, quer dizer, os judeus foram escravos. Eu sou gentio, eu sou não judeu, eu nunca fui escravo. Sim, irmão e irmã, você foi escravo, ou até mesmo ainda é escravo do pecado. O Egito alude a pecado, ao mundo secular. Então, os hebreus foram feitos de escravos no mundo secular, no Egito. E nós somos feitos de escravo no mundo secular, pecado. Pecado nos escravizou até a gente ser transformado por Yeshua, na sua obra, que é um processo em nós também. E ele nos salvou do pecado, assim como salvou os hebreus do Egito. Então, você vê que sim, fala de nós, fala dos judeus, mas fala também do não judeu. E também do judeu que foi liberto do pecado também. Jesus salvou todos. O cordeiro, o sangue nas portas, né? Morreram os primogênitos. E Yeshua, ele é o primogênito de Deus, unigênito, primogênito e unigênito, único filho de Deus, gerado em Deus. Nós somos filhos de Deus, porém, filhos adotivos. Fomos feitos filhos de Deus através da obra de Yeshua, filhos da fé, né? O pai, Abraão. E você vê aqui que tremendo, né? E também a Páscoa tem vários elementos também. Tem um elemento para cada passagem da Bíblia, lá dos judeus, nós, do nosso pecado, e todos eles falam de Jesus, Yeshua. Então, temos que celebrar? Sim, claro que temos que celebrar. Fala de Yeshua, gente. Jesus, não tem como não celebrar. Não tem como não festejar. Na data certinha, junto com os judeus, que Deus especulou as datas. Ele determinou as datas. Então, se nós obedecemos a Deus, fazemos conforme. Claro que não tem o templo, mas como eu falei, fazemos a sombra na nossa casa do que era festas. Então você vê o pão asmo, pão sem fermento, pão sem pecado, falando de Yeshua. E esse pão, que é o aficumã, que é o pão sem fermento, ele é todo furadinho e ele não fermenta, né? Ele é feito em 18 minutos para não fermentar o trigo. Fala de Yeshua, que foi furado por nós, ele foi totalmente moído por nós. E ele é sem pecado, morreu sem pecado, viveu sem pecado. Então, além do Pêssar falar de Yeshua, Pães Asmos fala de Yeshua. Primícia dos que dormem. E Yeshua é a primícia dos que dormem. Vamos falar em outros vídeos também, vamos continuar.